Aleluia, glória a Deus, que bom podermos estarmos na casa do Senhor mais uma vez, não é mesmo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100 é bem fácil, o Salmo está fácil de achar e Salmo 100 mais ainda. Salmo 100, eu vou ler na linguagem de hoje, que é bem fácil de compreender e ajuda a perceber tudo aquilo que o salmista está querendo dizer. Salmo 100, versículo 1 diz o seguinte: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra, aleluia. Versículo 2, adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, Ele, o Senhor, nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, nós somos o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos. Seja agradecido ao Senhor, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Aleluia, glória a Deus. Repita comigo: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, uma declaração tão simples, mas de quando em quando nós precisamos lembrar das verdades básicas, porque uma das funções do inimigo é roubar do nosso coração as promessas de Deus. E nós não podemos perder de vista as promessas do Senhor. Então, baseado nesse salmo que nós lemos, o tema de hoje é a oração como um momento de adoração e gratidão. E talvez você diga: essa não é bem a palavra que eu queria ouvir hoje, não é bem a palavra que eu preciso ouvir hoje. Mas, meu irmão, a palavra do Senhor não volta vazia, ela vai pegar você em algum momento e vai responder essa necessidade que você precisa, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, se nós devemos utilizar a oração também como um momento de adoração e gratidão, a pergunta que eu quero fazer para começar essa mensagem é: você sabe o que é adoração? E você sabia que Deus espera que você seja uma pessoa grata? Talvez não. Talvez você diga: não, Deus não espera que eu seja grato, que eu seja agradecido por alguma coisa. E você vai se surpreender. Em relação à adoração, meus irmãos, existem dois tipos de adoração. Existe uma adoração verdadeira e existe a adoração falsa, que não é a adoração verdadeira. E quando nós falamos em adoração, você tem duas situações. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou de uma maneira ou de outra, você vai adorar a Satanás. E quando eu digo isso, parece que é um exagero, né? A gente dizer que você vai adorar a Satanás. Mas a palavra do Senhor, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16, já traz um alerta sobre isso e diz o seguinte: tenha cuidado para não ser enganado e levado a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Então, quando a palavra fala que você não pode se prostrar a ninguém, a não ser Deus, se você se prostrar diante de uma santa, você está cometendo
uma adoração falsa. Se você fizer isso numa situação que você vai receber um passe, vai se dobrar a um outro santo, qualquer que seja, meu irmão, por melhor que seja a sua intenção, por melhor que seja a intenção da outra pessoa, você está fazendo uma adoração que não é para o Senhor. E aí tem também a questão da adoração apenas de boca. E isso também é um problema e a palavra nos alerta sobre isso. Isaías capítulo 29, versículo 13 diz, o Senhor dizendo: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Aqui um alerta exclusivo para quem está sempre dentro da igreja, que canta, que adora o Senhor domingo após domingo, mas dentro de casa, no seu trabalho, com a sua família, com as pessoas com as quais ela convive, aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, não condiz com a adoração que os lábios dela expressam. Ou seja, a adoração não é simplesmente dizer as palavras certas, mas é viver da maneira certa. Bem, adoração, meu irmão e minha irmã, pode parecer que seja uma coisa simples, né? Mas ela é algo muito sério. E nós precisamos ter a informação, ter o conhecimento que Satanás, ele quer ser adorado. Nós vemos uma situação hoje de jornalista, da mídia, de escolas, de professores, que estão sendo manipulados sem saber, a levar as pessoas, os estudantes, a população, a achar que acreditar em Deus, que louvar a Deus, adorar ao Senhor, viver uma vida de acordo com os princípios de Deus é algo ultrapassado, que não deve ser seguido, que isso é um atraso para a população. Em Minas Gerais é mais ou menos isso que a gente vê. A gente tem algumas pesquisas que apontam que de cada 10 jovens cristãos que vão para a faculdade, 7 vão se desviar da fé porque vão ser influenciados pelos professores a acreditar que a fé em Deus é algo que foi inventado, que colocaram na cabeça daquele jovem, e ele precisa então crescer intelectualmente e parar de acreditar nisso. Então isso é um perigo. Mas por que isso está sendo feito pelos jornalistas, pela mídia, pelos influencers, por algumas escolas e por tantas faculdades que estão sendo manipuladas sem saber eles do motivo que eles também estão sendo manipulados? Porque no futuro Satanás vai exigir a adoração de todas as pessoas da terra. E para isso ele precisa enfraquecer o conhecimento que as pessoas têm a respeito de Deus. E aí talvez você esteja pensando assim, mas você está exagerando. Eu falo assim, bom, então vamos para a palavra de Deus, para que você mesmo leia, para que você mesmo ouça e você mesmo tire as suas conclusões e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração sobre isso. Você sabe, está escrito também em Isaías, capítulo 14, versículo 14, que Satanás desejou ser como Deus e por isso ele caiu. Amém? Isso é uma palavra bem simples, todos vocês conhecem. Agora você vai lembrar que quando Jesus foi tentado pelo diabo, isso está registrado em Lucas, no capítulo 4, versículo 6, Satanás disse o seguinte para o Senhor Jesus: eu vou te dar todo o poder e toda essa glória do mundo. Essa foi a fala de Satanás para o Senhor Jesus no momento que o Senhor Jesus estava sendo tentado. Eu vou te dar todo o poder e toda a glória do mundo se você me adorar. Olha o que Satanás queria de Jesus. Ele dava para o Senhor Jesus todo o poder, toda a autoridade da terra, desde que o Senhor Jesus o adorasse. E Jesus respondeu: vai-te, Satanás, vai embora, Satanás, né? Porque está escrito:
Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, você vê que Satanás queria que o Senhor Jesus o adorasse. Bem, nós temos no início da Bíblia uma situação de Caim e Abel, que você também bem conhece, e Abel vai oferecer uma oferta ao Senhor, que é uma espécie de adoração, e Caim ali, envolvido numa situação de ciúmes e tantas outras coisas, uma influência maligna, evidentemente, ele vai e mata o seu irmão. Então nós temos ali uma situação de morte por conta de uma oferta, por conta de uma adoração ao Senhor. Transcorrendo, já falando na época de Daniel, nós temos uma situação em que Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha ardente porque eles não queriam se prostrar, se dobrar para adorar a estátua de ouro. Vocês lembram disso? Muito bem. Agora, meu irmão e minha irmã, o que talvez você não saiba, e aquilo que eu falei que Satanás quer ser adorado, é que a Bíblia revela, a Bíblia fala antes de acontecer, que em pouco tempo, quando começar o governo do anticristo, o anticristo, que vai ser influenciado diretamente por Satanás, vai exigir a adoração de todas as pessoas da terra. Isso está registrado em Apocalipse no capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro de Apocalipse, que é um livro da revelação do final dos tempos, fala no capítulo 13 de Apocalipse sobre dois tipos de besta. Uma besta que saiu do mar, que representa um líder político, um homem que vai ter essa liderança política, que vai ter o controle do comércio, o controle militar na sua mão, sobre a sua autoridade, mas fala de uma segunda besta que saiu da terra, que é um homem também com um poder, com autoridade religiosa. Então nós vamos ter duas figuras no final dos tempos com muito poder, e esses dois, eles vão exigir que todas as pessoas adorem a besta. Então, querendo ou não querendo, as pessoas serão obrigadas a dar adoração à besta. Isso está registrado em Apocalipse, como eu disse no capítulo 13, no versículo 12 diz o seguinte: a besta forçará, mesmo que a pessoa não queira adorar, a besta forçará os habitantes da terra a adorarem. E no versículo 15, ela vai matar todas as pessoas que se recusarem a adorar a imagem da besta. Então, meu irmão e minha irmã, a nossa adoração é uma coisa muito séria. Então, ao longo da história, nós vemos o povo de Israel sofrendo, porque eles pararam de servir, pararam de adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, para servir a outros deuses, a falsos deuses dos povos vizinhos, das nações vizinhas, e por conta disso eles perdiam a guerra, por causa disso eles perderam a sua terra, foram levados para outros países e sofreram o tanto que sofreram. Então, por conta daquilo que eles deixaram de fazer, que é adorar ao Senhor. Agora, o que é adoração? Em João capítulo 4, versículo 23 em diante, o Senhor Jesus diz, ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu amigo Nicola diz que tem gente que acha que adoração é só cantar as músicas para o Senhor. E adoração é a vida que você leva quando a música para de tocar, pois ela é uma atitude de vida que deve ser expressada em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, aquela advertência do profeta Isaías que eu disse
que o Senhor está dizendo que existem pessoas que louvam, que adoram o Senhor de boca com os lábios, mas a sua vida não está de acordo com a vida dos filhos de Deus. E é isso que nós precisamos atentar para saber como é que está a nossa vida, como é que está o nosso procedimento fora da igreja, como é que está o nosso procedimento dentro da nossa casa, como é que está o nosso procedimento no nosso trabalho, nos lugares em que nós frequentamos. Então, meu irmão e minha irmã, Salmo 34, versículo 1 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre louvarão ao Senhor. Salmo 63, versículo 1: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Você tem buscado o Senhor intensamente? A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor. Você consegue sentir o amor de Deus? Sabe, meus irmãos, quando a gente fala que Deus ama as pessoas, ninguém duvida. Todo mundo acredita. Não, Deus me ama, eu sei que Deus me ama. Mas você consegue sentir-se amado por Deus? Porque isso vai fazer toda a diferença. Quando você conseguir entender que de fato essa não é só uma informação, uma frase de efeito, mas quando você começar a se sentir de fato amado por Deus, a sua vida vai mudar. Porque você vai entender que você não está nunca sozinho, sozinha, e que os planos que Deus tem para você são reais e eles vão de fato se tornar realidade se você buscá-los. Amém? Bem, então o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. De acordo com o pastor Ademar de Campos, que foi muito famoso no passado, com músicas de louvor e adoração, ele diz: uma das maneiras de adorar e render louvor a Deus é nos entregar totalmente, para quê? Para sermos transformados pelo Senhor. Não podemos achar que não há mais nada em nós para ser mudado. Eu já estou bom, eu já sou ótimo, não tenho mais nada para melhorar. Tem, você tem, eu tenho, e a palavra diz que o Senhor que começou uma boa obra em nós, Ele vai continuar nos aperfeiçoando até o dia da volta de Cristo Jesus. Então, o pastor Ademar de Campos diz que nós temos que tirar o orgulho, o nosso eu das nossas vidas, para dar espaço para que o Espírito Santo possa nos encher com a presença dele. Devemos ter humildade para compreender que precisamos melhorar nossa forma de agir como cristão, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha, como empregado, como um profissional liberal, enfim, em todas as áreas. Muito bem, então essa é a questão da adoração. Agora, a outra parte do tema dessa mensagem, como eu havia dito, é a questão da gratidão. O quanto você é grato. E a gratidão, o significado de gratidão, bem óbvio, é reconhecer e agradecer uma pessoa por uma coisa boa que ela fez para você, uma ajuda, um auxílio que você recebeu. E agora, se a gente tem a questão da gratidão, a gente também tem a questão da ingratidão. Quem de vocês aqui já sofreu com ingratidão? Pois é, meu irmão, minha irmã. Todo mundo tem uma história para contar de uma ingratidão, de algo que fez, às vezes, por pessoas de dentro da família. Para o cônjuge, para o filho, para o pai, para a mãe, para amigos, para parentes, e depois ainda sofreu
uma ingratidão. Então, a ingratidão é um indivíduo que não demonstra gratidão pelo favor ou pela ajuda que ele recebeu. O ingrato, a pessoa ingrata, ela nunca reconhece os esforços da família dela ou das pessoas que a ajudaram. A pessoa ingrata, ela está sempre insatisfeita, e a pessoa ingrata normalmente é uma pessoa egoísta. Tem uma historinha que diz que tinha um senhor que ficava vendendo maçã na rua. Então, ele colocou lá o preço da maçã, R$2 cada maçã. E todo dia passava um senhor, né? E pegava, e tinha um lugar lá de colocar lá as maçãs, ele passava e deixava R$2, que era o preço da maçã, mas não levava a maçã. E durante muito tempo ele ficou, né, nessa situação. Ele passava, deixava os R$2, mas não levava a maçã. Um belo dia, ele pegou, como de costume, passou, deixou os R$2, e quando ele estava indo embora, o dono da banca, o dono das maçãs, parou ele e falou assim: ei, preciso falar com você um pouquinho. Aí, né, a pessoa que deixava os R$2 pensou assim: bom, ele vai me perguntar por que é que eu sempre deixo os R$2, que é o valor de cada maçã, mas não levo nunca nenhuma maçã, né? E para surpresa dele, o dono da maçã virou e falou assim para ele: ó, quero te avisar que agora o preço da maçã subiu, viu? Agora é R$3. Você entendeu? Em vez dele agradecer todas as vezes que ele deixou o dinheiro da maçã e não levou, ele quis cobrar a pessoa, dizendo: olha, agora não é mais só R$2, não, agora é R$3. Ingratidão, meu irmão. E como essa historinha, quantas e quantas vezes você e eu sofremos por ingratidão. Mas aí a pergunta é: mas e o Senhor Jesus? Será que ele também está atento a essa questão da ingratidão? Será que o Senhor exige uma gratidão? Ou melhor, né, melhor essa expressão, será que o Senhor espera que você seja agradecido? Então a melhor história é recorrer à Bíblia, não é verdade? Então em Lucas, no capítulo 17, nós temos uma história que Jesus está viajando, ele está numa região passando ali pela Galileia, ele está indo para Jerusalém, e 10 pessoas leprosas se aproximam de Jesus, e não se aproximam muito, porque os leprosos tinham que ficar 90 metros de distância de qualquer pessoa, porque a lepra era contagiosa, né? E ainda, né, quando alguém se aproximava, ele tinha que começar a gritar: leproso, leproso, ou lepra, alguma coisa assim, para a pessoa entender que ela estava correndo risco. Então esses 10 leprosos pediram para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, né? E o Senhor Jesus dá uma ordem para eles. O Senhor Jesus diz: vão se apresentar ao sacerdote. Porque naquela época o sacerdote era quem determinava se uma pessoa tinha recebido uma cura milagrosa e poderia voltar a viver em santidade. Tinha que oferecer lá um sacrifício, mas era um ritual que eles tinham. Então, era o sacerdote que fazia esse papel. Então, eles entenderam que eles deveriam se apresentar para o sacerdote, porque no meio do caminho eles iriam receber a cura. E, de fato, eles saem de lá, começam a ir em direção aonde estava o sacerdote, na cidade mais próxima, e no meio do caminho, quer dizer, a Bíblia não fala se era no meio do caminho, mas em algum momento nesse caminho, eles foram curados. Os 10. E aí, um dos 10 para e fala: eu vou voltar para agradecer. E ele faz isso. Ele volta para agradecer. Os outros 9, não, nós vamos lá nos apresentar para o sacerdote. Ele falou que era para a gente se apresentar para o sacerdote, nós vamos se apresentar para o sacerdote. E esse um volta, apenas um. E ele chega até o Senhor Jesus, ele se prostra, ele agradece pelo milagre que ele recebeu, e o Senhor Jesus dá uma palavra dura. Jesus diz: não foram 10 pessoas que receberam a cura, porque somente uma voltou para agradecer?
Porque nós temos o coração duro. A gente quer ser servido, mas a gente não quer servir. E a gente tem dificuldade de agradecer, a gente tem dificuldade de reconhecer nas coisas pequenas, nas médias e nas grandes, aquilo que outra pessoa está fazendo para a gente. Quer ver um exemplo? Filho adolescente, né? Ele dá valor na roupa lavada, na comida feita, no quarto arrumado, quando a mãe pede para arrumar o quarto? Não. Ele acha que é uma obrigação da mãe fazer, da família fazer. Marido, às vezes esposa também, que não valoriza o quanto o marido trabalha, o quanto se mata para poder, né, trazer o alimento para dentro de casa. Às vezes é só ele que trabalha, né? Ou situações também que a mulher é que se mata para trabalhar e o marido às vezes, né, não colabora como precisa. Ingratidão, egoísmo. E aí, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender com aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando nesse momento. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, para você não esquecer. Onde está escrito? Em 1 Coríntios, capítulo, versículo 10 também. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, para você não esquecer nunca mais na vida. Está escrito, não murmure. O que é murmurar? É reclamar. Não pode reclamar, não pode reclamar. Essa aqui é uma orientação para você levar para o resto da vida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Não murmure, não reclame. E aí o apóstolo Paulo, ele fala por que você não pode reclamar. Ele diz o seguinte, não murmure como alguns deles murmuraram. Algum deles, ele está contando aqui a história do povo de Israel assim que eles saíram do Egito. Não murmurem como murmuraram alguns deles e foram destruídos pelo exterminador. Irmãos, essa aqui é uma história de arrepiar. Moisés é usado pelo Senhor para tirar o povo do Egito. Eles saem do Egito, eles estavam sendo escravos lá durante um período de aproximadamente 400 anos. E aí eles saem então do Egito. Moisés começa a colocar, né, o povo em ordem, criando lá aquelas pessoas que seriam os líderes, aquela coisa toda. E um deles, muito inteligente por sinal, que era um dos líderes, chamado Corá, começou a ficar murmurando, reclamando do jeito que Moisés estava liderando o povo. E aí esse Corá, esse cara chamado Corá, ele reúne outros 250 líderes e fala, mas por que Moisés está fazendo assim? Por que tem que ser do jeito dele? Não, isso não está certo. E aí então eles vão falar com Moisés. E a reclamação pegou tão mal, mas tão mal para o Senhor, que Moisés então vai falar com o povo e vai dizer, olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos nos colocar diante do Senhor para ver se vocês estão certos ou não. O que acontece, irmãos? Para resumir a história, porque não é o foco da mensagem de hoje. Está lá o Corá com toda a família dele, e depois de levantar, né, o povo nessa murmuração, outros 250 líderes começaram a murmurar também, começaram a reclamar por causa do Corá. A Bíblia fala que a terra se abriu e aonde o Corá, a família dele e as demais pessoas estavam com ele, a terra abriu e ele foi engolido vivo. Olha a situação. Você acha que parou aí? Não, não parou não. Os 250, caiu fogo do céu, consumiu os 250 outros líderes que também começaram a reclamar por causa desse Corá. Você acha que parou? Não parou aí. Mas 14.700 pessoas morreram porque Deus enviou um anjo que liberou uma praga para matar as pessoas. Por causa da murmuração, por causa da reclamação. E se acha que parou aí? Não parou aí. O povo continuou depois reclamando e por causa das reclamações ficaram 40 anos no deserto. Então, tem muita bênção que poderia estar liberada para você e talvez não está porque você está reclamando muito. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo fala, não murmure, não reclame. Então, nós que somos povo de Deus, inteligentes, não vamos nunca mais
murmurar, nunca mais reclamar. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas agem, todas as coisas, inclusive as ruins, cooperam para o nosso bem. Ainda que eu e você não entenda. Mas se a palavra está dizendo que aquilo coopera para o nosso bem, é porque ela coopera. Eu não estou entendendo, você não está entendendo. Mas ainda assim você vai, a partir de hoje, dar glória a Deus e dizer: Senhor, eu não estou entendendo como que essa situação vai agir para o meu bem. Mas se a tua palavra está dizendo isso, eu vou acreditar, até porque eu quero passar logo por essa prova, quero passar logo por essa situação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: deem graças. Dar graças é agradecer. Deem graças, agradeçam em todas as circunstâncias. Em todas, não é só nas boas, mesmo nas ruins. Porque esta é a vontade de Deus para vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 15, disse: vocês foram chamados para viver em paz como membro do corpo de Cristo. Sejam agradecidos. Agora, se a Bíblia diz isso, o que, por exemplo, a ciência fala sobre gratidão? Olha que interessante isso. Vamos deixar a Bíblia de lado agora um pouquinho, vamos falar sobre o que a ciência fala. A ciência diz que toda pessoa agradecida, ela é mais feliz. Quem é agradecido é mais o quê? Quem é agradecido é mais o quê? Feliz. A gratidão, segundo a ciência, está associada a vários benefícios comprovados para a saúde física e mental. Segundo médicos, psicólogos, psiquiatras, a gratidão é capaz de gerar impactos benéficos para o corpo e para a mente. Alguns desses efeitos que já foram comprovados pela ciência incluem aumento da sua qualidade de sono. Sabe aquela pessoa que consegue dormir bem, né? Porque é uma pessoa grata. O aumento da imunidade do seu organismo, né? Você tem dificuldade para ficar doente, glória a Deus por isso, não é verdade? Né? Autoestima mais elevada. Não é qualquer coisa que falam da gente que a gente vai ficar, né, chateado, acabrunhado, porque, né, como a gente aprendeu a ser grato e a confiar nas promessas do Senhor, então a autoestima é alta, redução do estresse, pressão arterial mais baixa, redução da ansiedade e redução de depressão, pelo fato da pessoa ser mais grata. Mas fala ainda, a gratidão é capaz de intensificar e melhorar a qualidade dos relacionamentos. Pessoas agradecidas se relacionam melhor no amor, no trabalho, com os amigos, com os familiares e até na igreja. Você sabe que dentro da igreja também tem problema, não é verdade? Pessoas gratas também cuidam mais da saúde e têm comportamentos mais saudáveis. Isso inclui, por exemplo, a prática de exercícios, fazer exames com mais frequência, etc. A gratidão, segundo a ciência, também gera um ciclo de coisas boas. É algo que acontece de bom para a pessoa, faz com que essa pessoa faça também algo de bom para outra pessoa. Vocês já devem ter visto, né, nas redes sociais, alguém recebendo lá, por exemplo, lá, uma ajuda, e aí a pessoa quer pagar, quer fazer alguma coisa, e aí a pessoa fala assim: não, é só retribui o favor que eu fiz para você para outra pessoa, e aí vai fazendo uma corrente do bem, que eles chamam, né? É isso aí, né? Então, meu irmão e minha irmã, você é uma pessoa agradecida? A maior parte de nós vai dizer: lógico que eu sou. E aí a outra pergunta é: a sua família concorda com isso? A sua esposa, o seu marido, seus filhos concordam que você é uma pessoa agradecida, ou você é uma pessoa não agradecida, uma pessoa ingrata? Quando foi a última vez que você agradeceu por alguma coisa? Porque se você é uma pessoa agradecida, você agradeceu ainda hoje por alguma coisa, não é verdade? Você tem dificuldade de ser grato, talvez por problemas
injustiças, sofrimentos que você passou? A recomendação da palavra do Senhor está em Lucas capítulo 6, versículo 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês, que está no céu, é misericordioso com vocês. Não julguem as pessoas para vocês não serem julgadas. Não condenem as pessoas para vocês não serem condenadas. Perdoem as pessoas e vocês serão perdoados. Sabe, irmão, isso aqui é uma parte da oração que está no Pai Nosso. A maior parte das pessoas não prestam atenção no conteúdo da oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso é uma oração de condição, né? Que nós vamos receber perdão da mesma maneira que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se você não perdoar, você não recebe perdão. Versículo 38 de Lucas 6, de Lucas capítulo 6. Deem e lhes será dados uma boa medida, recalcada e sacudida, e transbordante. E aqui não é dar apenas, né, coisas materiais, mas dar uma palavra de ânimo, de carinho, uma resposta, né, que vai ajudar a outra pessoa, que não vai depreciar a outra pessoa. Isso não custa nada. Dê um sorriso, né, dê um abraço, dê uma palavra de ânimo, né, pois a medida que vocês usarem também será usado para medir vocês. Então, alguns motivos para nós sermos agradecidos. Você sabe que a sua vida não está no seu controle, né? Nenhum de nós sabe se domingo que vem nós vamos estar aqui. Então, se nós estamos vivos, nós precisamos agradecer ao Senhor pela nossa vida. Talvez a sua vida não esteja como você gostaria. E eu concordo que ela pode ser melhor. Mas para isso, agradeça o dia de hoje. Porque a Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal. Hoje não foi um dia bom? Ontem não foi um dia bom? O ano passado não foi bom? Meu irmão, creia que a partir de amanhã vai ser melhor, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você parar de reclamar, se você começar a agradecer e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é que sabe os planos, os pensamentos que o Senhor tem para mim, são planos de paz e não de mal, para me dar um futuro, esperança. Eu creio que eu vou viver isso. Creia que você vai viver. Agora, se você ficar reclamando, murmurando, vai atrasar o negócio, vai atrasar o processo. Então, agradeça. Motivos para você ser agradecido: pela sua vida, pela sua saúde, ainda que a sua saúde não esteja tudo isso, mas você está conseguindo andar sozinho, está conseguindo ir no banheiro sozinho. Quantas pessoas para fazer as suas necessidades precisam de outras pessoas? Meu irmão, a gente só lembra dessas coisas quando a gente vê outras pessoas nessa situação. E que Deus não permita que você passe por isso. Então, né, seja agradecido pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família. Por mais que talvez você diga que você não sabe o quanto a minha família é problemática. Eu não sei, mas você sabe, o Senhor sabe. Não reclame da sua família. Não murmure sobre sua família. Coloque a sua família na presença do Senhor. Mas eu estou fazendo isso há tantos anos. Continue a fazer, que você vai ver as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida, porque a promessa diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós precisamos declarar isso: Senhor, as circunstâncias não provam isso, não mostram isso, né? Mas eu creio na tua palavra. Nós temos motivos para ser gratos ao Senhor. Tudo o que nós temos, tudo o que você tem, ainda que seja pouco, tudo o que você é, foi dado pelo Senhor. Então você tem que ser agradecido por aquilo que o Senhor te deu. A pessoa agradecida, meu irmão, minha irmã, ela precisa demonstrar isso, viu? Não basta só você dizer para você mesmo que você é agradecido. Exemplo: as irmãs que são casadas, né? Elas gostam muito de ouvir do marido: oh, meu bem, mas eu amo você. Mas minha mulher sabe disso, não precisa. Ela sabe, você sabe, mas você precisa expressar, você precisa, né, dizer isso. Da mesma forma, dizer, né: olha como o seu almoço está gostoso. Nossa, mas como você limpou a casa hoje? Hoje você se superou, né? Que casa limpa, que coisa fantástica. Coisa simples, mas diga, agradeça, sabe? Veja o
quanto essa pessoa se esforça. E talvez, né, em áreas que ela não esteja tão boa, vai lá você e ajuda ela, ajuda ele, né, vai melhorar, vai dar bom. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. A gratidão, meu irmão e minha irmã, ajuda a nós entendermos e valorizar as bênçãos que o Senhor já nos deu. Quantas bênçãos você tem? Quantas bênçãos você já recebeu? Você precisa valorizar essas bênçãos e agradecer. A gratidão ajuda você a ser uma pessoa mais equilibrada, inclusive emocionalmente. Porque você vai olhar para a sua vida e você vai lembrar daquela situação no copo. Um copo com metade de água, ele está meio cheio ou meio vazio? Depende dos olhos de quem vê. Eu, há muitos anos, coloquei no meu coração que eu vou sempre olhar para o copo como se ele estivesse quase cheio. Mas a maior parte do povo vai achar que está quase vazio, porque só vai ver aquilo que está faltando, não vê as qualidades. Uma moça chamada Anne Frank, era uma jovenzinha, na época da Segunda Guerra, dos nazistas, ela conseguiu ficar muitos anos escondida por causa da ajuda de outras pessoas, e ela escreveu que os mortos recebem mais flores do que os vivos. E não é verdade isso? Os mortos recebem mais flores do que os vivos. Eu já fui em enterro e, meu pai do céu, não tinha lugar de tanta flor. E aí essa Anne Frank, ela dá a explicação. Ela diz que os mortos recebem mais flores do que os vivos porque o remorso é mais forte do que a gratidão. As pessoas que estão enviando flores, muito provavelmente a maior parte delas, não é uma regra, lógico, né? Mas deixaram de falar o que queriam enquanto aquela pessoa estava viva e no remorso vai lá e compra flores. E a gente vê isso em enterro, né? Pessoa, eu queria falar para minha mãe, para o meu pai, que eu amava. Por que não falou? Quantos anos conviveu, né? Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Nós precisamos adorar ao Senhor e nós precisamos ser pessoas agradecidas. E eu quero propor para você um exercício prático para você fazer essa semana. O que é isso? Quero propor para você, durante só uma semana, de domingo, de hoje, até domingo que vem, para você não reclamar de nada. A louça na pia da sua cozinha está lá, que não dá nem para ver do outro lado. Você não vai reclamar. Você vai ir para o seu trabalho, para qualquer lugar, uma pessoa vai fechar você, vai fazer uma coisa, você não vai reclamar. Seu filho, sua filha vai falar umas besteiras, não sei o quê, você vai repreender, mas não vai reclamar. Seu marido, sua esposa vai fazer uma coisa, você não vai reclamar. Uma semana, meu irmão, minha irmã, sem reclamar de nada, só agradecer. E aí você vai, Senhor, eu agradeço porque eu tenho marido. Senhor, eu agradeço porque eu tenho esposa. Apesar de que nesse momento ela está querendo me tirar do sério. Mas o Senhor me deu domínio próprio, então eu não vou fazer isso. Uma semana, depois você me conta como é que foi a experiência. Vou falar para vocês, eu estava preparando a mensagem e eu vim aqui ontem, né? A cozinha, porque vocês sabem que teve o chá de mulheres, né? E a gente tem poucos voluntários, todo mundo trabalhou muito, então mais do que natural que as irmãs derem uma descansada. E eu cheguei aqui, vi a cozinha, falei, meu pai do céu, mas por que a cozinha está desse jeito? E aí eu comecei a querer reclamar, então o Espírito Santo, você vai fazer isso mesmo? Né? Aí me deu um puxão de orelha, começou a me ministrar no meu coração, para eu ver o lado bom. Que apesar de tão poucos voluntários, quantas pessoas foram abençoadas no chá, né? Quantas pessoas saíram daqui levando uma palavra, o quanto nós conseguimos fazer com tão pouco, que o Senhor tem abençoado, as irmãs são fiéis, faz o que pode, o que não pode. E eu falei, Jesus, misericórdia, como que eu tenho uma tendência a só olhar para o lado negativo do negócio. O Senhor me ajuda a ser uma pessoa melhor. Então, irmãos, estou abrindo aqui o coração, porque da mesma forma que acontece comigo, acontece com você, em todas as áreas. Então você precisa, quando começar a vir essa coisa de querer reclamar, você começa a lembrar dessa mensagem. Não, o
Senhor me trouxe uma palavra que não é para eu ser uma pessoa reclamona. Eu preciso ver aquilo que o Senhor já me deu. O que eu já tenho, agora é só ajuste. Você já tem família? É ajuste. Quantas pessoas queriam ter família e estão num asilo lá sozinho, lá sem ter ninguém na vida? Quantas pessoas morreu pai, mãe, e está a pessoa sozinha nesse mundo? Não tem um filho, não tem um sobrinho, não tem ninguém. Você tem. Então, vamos olhar para aquilo que o Senhor nos deu com uma outra maneira e confiar que aquilo que não está bom vai ficar bom em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, uma semana sem reclamar, só agradecendo ao Senhor e adorando a Deus, porque a partir de hoje você vai ser uma pessoa ainda melhor. Amém? Glória a Deus, que orgulho de você. Quero convidar você a ficar em pé, então vamos orar, porque nós temos motivos para agradecer, não é verdade? Acabamos de falar sobre isso, né? Temos motivos para agradecer. A partir de hoje, eu e você vamos ser pessoas melhores na nossa casa, com os nossos parentes, no nosso trabalho. Vamos trabalhar melhor, vamos fazer mais do que as outras pessoas fazem, porque nós temos uma promessa do Senhor que sobre as nossas mãos, tudo que nós colocarmos nas nossas mãos vai prosperar, vai abençoar, e depois que você fizer o seu melhor, Deus vai fazer com que as pessoas olhem para o seu trabalho e digam, essa pessoa eu preciso dar um aumento, eu preciso promover, porque ela de fato é diferenciada, e aí depois você vai poder dar testemunho disso, amém? Glória a Deus. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Espírito Santo, nos capacite para sermos as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos. Nós não queremos mais reclamar, nós não queremos olhar e apenas observar aquilo que está faltando, mas nós queremos que o Senhor nos ajude a enxergar aquilo que o Senhor já nos deu. Nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e nós não queremos, Pai, que as murmurações impeçam que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor, a enxergar todos os planos que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor preparou quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Senhor, faça com que nós tenhamos na nossa memória, no nosso coração, que o Senhor é que sabe tudo, todos os planos para nós, Pai, e que nós não deixaremos de viver nada daquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor livre das más influências. Pedimos que o Senhor nos livre dos ataques do inimigo, que o Senhor nos dê discernimento contra as setas inflamadas do inimigo. E, Pai, nós queremos ser trabalhados pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos, Pai, em todos os lugares, sermos reconhecidos como os Teus filhos, como as Tuas filhas, que são diferenciados pela honra, pela verdade, por fazer aquilo que está escrito nos Teus mandamentos. Pai, nos ensina a Te adorar em espírito e em verdade, e a ter um coração agradecido, e que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus, a consolação e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja com o Teu povo, hoje, sempre, eternamente. E o povo de Deus diz, amém. Amém. Tenha uma semana de bênçãos, de vitória, em nome de Jesus. Até a semana que vem, com a graça do Senhor, meu irmão.